Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a toxina botulínica, um dos tratamentos estéticos mais vendidos aqui no consultório para prevenção das linhas de expressão. Mas afinal, por que a toxina dura tão pouco? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta e minha área é estética e saúde. A toxina botulínica é uma neurotoxina produzida por uma bactéria do gênero Clostridium, é o Clostridium botulino. Então ela produz essa neurotoxina que ela é produzida por diferentes laboratórios, tá? Então, por exemplo, a marca mais comum que vocês devem conhecer é a Botox, que é produzida pelo laboratório Allergan. A outra muito conhecida, então, é a Dysport. Dysport, então, é produzido pela Galderma. Botulift também é uma outra marca bastante utilizada, que é produzida pela Bergamo, e a Merz então produz o Xiaomin, que é uma outra toxina botulínica. Todas são toxina botulínica produzidas por laboratórios diferentes. Então, quando nós falamos Botox, na verdade, a gente está se referindo ao laboratório da Allergan, tá? Mas são todas toxinas. O que diferencia uma de outra é o peso molecular, né, da proteína que está associada à toxina botulínica ou ausência da proteína, no caso da Xiaomin, que é a toxina botulínica pura. A toxina botulínica, ela começou a ser utilizada aqui no Brasil em 1992, foi quando houve a aprovação pelo Ministério da Saúde. O primeiro uso da toxina botulínica, na verdade, foi para fins médicos, para o tratamento, então, de estrabismo, e os médicos oftalmologistas começaram a perceber, então, que no tratamento de estrabismo havia uma eliminação e um atenuamento das linhas de expressão dos pacientes. Então, eles começaram a verificar que é a possibilidade de se utilizar a toxina para fins estéticos, paralisando a musculatura, que esse é o principal mecanismo de ação da toxina botulínica. Ela, quando aplicada, então, ela paralisa a musculatura, impedindo que você faça movimentos faciais. Com isso, você vai evitar a formação das linhas de expressão. Por isso que a toxina ela é preventiva e também serve para o tratamento daquelas linhas de expressão dinâmicas, ou seja, aquelas que a gente faz quando fala, né? Quando ergue a sobrancelha, quando sorri. Então, essas linhas dinâmicas que só aparecem quando nós movimentamos a face, sim, são tratadas e atenuadas pela toxina, pelo relaxamento da musculatura. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o mecanismo de ação da toxina. Por que ela causa ou como ela causa essa paralisia muscular? A toxina ela é composta por duas cadeias. Uma pesada, que é responsável pela internalização da toxina, pela entrada dela dentro da junção neuromuscular, e uma cadeia leve, que é responsável por deformar uma proteína que se chama SNAP25. Quando ela deforma essa proteína, ela impede que se ligue a outras duas, que é a sintaxina e a sinaptobrevina. Assim, com a SNAP25 deformada e não se ligando mais a essas outras duas proteínas, a acetilcolina não consegue ser liberada. O que muda de uma toxina para outra, de uma marca para outra? O que muda é o complexo proteico que eles colocam, que esse laboratório coloca, junto com a cadeia pesada. Então, Botox, Dysport, Botolift, Prosigny são marcas que possuem esse complexo proteico associado à toxina. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse complexo proteico pode gerar reação imunológica, pode induzir o nosso organismo a formar anticorpos que vão neutralizar a toxina e ela perde o efeito. Então a pergunta é, será por isso que em certos pacientes ocorre perda da ação da toxina tão rápido? Então a toxina ela perde o efeito em 1 mês, ela perde o efeito completo em 2 meses, ou então ela, a partir do momento que é aplicada, quando o paciente volta para fazer um retoque em 20 dias, por exemplo, ou 15 dias, ela não paralisou nada da musculatura? Então nós fomos para a literatura. Quando eu digo nós, eu e minha aluna, né, o TCC dela foi exatamente esse, querendo respostas de o porquê que a toxina botulínica durava tão pouco. E a pergunta era se existia a formação de anticorpos nos pacientes que faziam uso de toxina para fins estéticos. E
nessa revisão sistemática da literatura, nós encontramos que nenhum dos pacientes que participaram desses estudos e que utilizaram toxina para fins estéticos formaram anticorpos, tá? E como isso foi verificado, normalmente então foi coletado o sangue desses pacientes e foi levado ao laboratório para fazer ensaios de imunofluorescência e ELISA imunoensaio, para verificar a presença ou não de anticorpos antitoxina. Então, em todos esses estudos, em todos os pacientes que utilizaram toxina para fins estéticos, não houve a produção de anticorpos antitoxina. Então, acho que os pacientes podem ficar muito tranquilos no sentido de que não ocorre a formação de anticorpos quando se utiliza toxina para fins estéticos. No entanto, o que todos esses artigos encontraram é que as pessoas que utilizavam toxina para fins médicos, ou seja, na oftalmologia, para correção de estrabismo, para enxaqueca, para rigidez muscular, principalmente em AVC, Parkinson e também na esclerose múltipla, que utilizavam então doses muito maiores do que se utiliza para fins estéticos, com uma frequência maior, sim, ocorria a presença de anticorpos. E esses pacientes, sim, que utilizam toxina para fins médicos, com o passar dos tempos, podem sim se imunizar. Ou seja, você vai aplicar a toxina e eles não vão ter o efeito de relaxamento da musculatura. Mas por que a toxina botulínica dura tão pouco se não tem a formação de anticorpos? Vamos lá. A gente aplica a toxina 2 vezes ao ano, né? A cada 5, 6 meses. O pico máximo de ação da toxina é com 30 dias, com 1 mês. A partir daí, ela vai perdendo de 15 a 20% da sua eficácia a cada mês que passa. No 3º mês, ela já perdeu 40% do seu efeito. No 4º mês, ela já perdeu de 50% a 60% do seu efeito. Até que chega aos 6 meses e ela não tem mais efeito nenhum. Então, nenhuma toxina no mundo, nenhuma dessas marcas que a gente comentou, dura 6 meses. Ou seja, você fica com 100% de paralisia facial por 6 meses. Isso não existe. A toxina botulínica, ela dura de 3 a 4 meses e a partir daí ela perde muito do seu efeito até que chega aos 6 meses e você já mexe toda a musculatura e não tem mais então a paralisia facial. Algumas de vocês podem estar vendo o vídeo agora e perguntando, mas Fernanda, minha toxina não dura 2 meses, ela não dura 3 ou 4 como você comentou agora, ela não dura 2 meses, em 1 mês e meio, 2 meses eu estou mexendo toda a minha musculatura. Então vamos lá. Se a tua toxina foi diluída de forma correta, ou seja, tu tem uma concentração adequada de toxina, se ela está sendo armazenada de forma correta, ou seja, em refrigeração, se foram aplicadas as devidas unidades por ponto, a gente tem que analisar muito individualmente cada paciente, cada um tem uma mímica facial diferente e necessita de uma quantidade maior ou menor de unidades em determinados pontos. Então eu sempre digo aqui, muito cuidado com promoções que vendem unidades de toxina para vocês, porque muitas vezes aquela quantidade de unidades que é boa para uma pessoa, para ti pode ser pouco. Então você de fato foi aplicada menos unidades do que deveria e você obviamente vai voltar a mexer, a movimentar a musculatura muito mais rápido, tá? Então são esses pontos que também devem ser considerados. E a marca, né? Utilizando uma marca adequada. Mas então, se foi utilizada a diluição correta, aplicada unidades de forma correta, armazenada sob refrigeração e uma marca boa, por que ela está durando 1 mês e meio ou não chega a durar 2 meses? Então vamos lá para a qualidade de vida ou o que você faz de atividade física. Isso interfere muito na durabilidade da toxina. Por exemplo, praticantes de atletismo, de maratona, crossfit, pessoas que de fato praticam musculação todos os dias, são pacientes que têm uma alteração de metabolismo, eles têm um metabolismo mais acelerado e têm um maior número de contrações musculares corporais e isso afeta muito a durabilidade da toxina, aliás, não só de toxina, também de outros produtos utilizados em consultório, mas aí tema para outro vídeo. Então, de fato, gente, se você malha muito, corre, pratica crossfit ou faz muita musculação, a toxina não vai durar 3 a 4 meses, ela vai te durar 1 mês e meio a 2. Então, há de se considerar se de fato vale a pena fazer a aplicação de toxina. Aí, no caso, a frequência teria que ser menor, mas de fato. Então, essas pessoas
né, o tipo de atividade física, ela interfere bastante na durabilidade da toxina. E tem como a gente dar uma aumentada na durabilidade de toxina? Eu já ouvi falar de zinco, é verdade? É verdade, gente. Existem as cápsulas do Botox, como algumas farmácias de manipulação vendem, então é possível você manipular zinco associado à fitase. Por quê? Está comprovado que a toxina botulínica, ela depende de zinco para sua internalização. Mas o que significa isso? Significa que a cadeia leve da toxina, que a gente já tinha comentado, ela é uma zincoendopeptidase. Ela depende de zinco. Então, nós temos que aumentar a quantidade de zinco dentro do organismo antes da aplicação da toxina. E acrescentar a fitase, porque alguns alimentos, principalmente verduras e leguminosas, possuem fitatos, principalmente o feijão, por exemplo. E esses fitatos, eles inibem a absorção do zinco. Então, a gente, utilizando o zinco, suplementando o zinco e fitase, a gente quela a enzima que vai inibir a absorção do zinco. Então, aumentando a quantidade de zinco no organismo. Normalmente, essas cápsulas são tomadas por 5 dias, sendo que o 5º dia é a aplicação da toxina. E quanto mais tempo tem essa durabilidade quando eu tomo essas cápsulas? Em torno de 1 mês. Significa que se a tua toxina durava ali 4 meses, ela vai durar 1 mês mais. Se durava 3, ela vai durar 1 mês mais. Isso vale também para esses praticantes de atividade física intensa tomarem esse tipo de suplemento para prolongar um pouquinho o tempo da toxina. Então, em vez de 2 para 3 meses, por exemplo. Então, obviamente, não são só os atletas e as pessoas que malham muito que devem fazer essa suplementação. As pessoas que têm uma mímica facial intensa, né, que falam com os olhos, né, que erguem muito a sobrancelha ao falar ou que sorriem muito, são pessoas também que têm a perda da toxina botulínica muito mais rápido. Então, são pessoas que poderiam fazer uso dessa suplementação. Além disso, né, essa mímica facial excessiva, ou essa contração muscular, cada vez que a gente tenta fazer a contração muscular e não consegue, o teu sistema nervoso, ele envia sinais e faz o que a gente chama de rebrotamento axonal, ou seja, o teu axônio, a tua terminação nervosa vai fazendo novas terminações, liberando acetilcolina. Então, você começa a movimentar a musculatura novamente. Então, o que a gente chama de sprouting, né? Que é esse rebrotamento axonal. É como se vocês imaginassem uma cenourinha cheia das suas raizezinhas, né? Então, isso é o rebrotamento axonal. Então, aqui tá bloqueado pela toxina, mas aqui do lado tá liberando acetilcolina e você vai começar a mexer a musculatura novamente. Então, por isso a toxina também dura tão pouco. Porque a gente vai tentar mexer a face, vai tentar movimentar e não consegue. E o nosso sistema nervoso muito inteligente, ele acha que aquilo ali não é normal e vai fazer então o rebrotamento axonal. Então a toxina dura tão pouco por todos esses motivos que eu falei. Tem a ver com a mímica facial, tem a ver com o tipo de atividade física e também, né, tem muito a ver com a qualidade, com a diluição do produto. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o retoque, né? Retoque da toxina. A maioria dos profissionais, eu imagino, que devam fazer o retoque a cada 15 dias, ou que vocês reagendem para avaliar se precisa colocar mais um botox em algum ponto ou outro. O período ideal, segundo, né, os artigos da literatura, é de 20 a 30 dias, porque o efeito da toxina após 15 dias ainda está acontecendo. E fora isso, a toxina, imaginem vocês, é como se fosse uma vacina. Então, você tem a produção de anticorpos no teu organismo por até 15 dias. Então, se você reaplicar a toxina antes de 15 dias ou no 15º dia, existe a chance desses anticorpos que ainda estão circulantes neutralizarem a toxina e diminuírem a sua ação. Por isso, o ideal é fazer, então, o retoque da toxina com 20 a 30 dias. Que aí não há mais chance desses anticorpos circulantes neutralizarem a toxina que você vai reaplicar novamente para o retoque. Uma outra opção, então, de toxina botulínica para aquelas pessoas, então, que tem uma durabilidade inferior aí a 2 meses, seria a aplicação, então, do Xelmin. Né? O Xelmin é uma toxina botulínica que não tem complexo proteico associado, ou seja, ela tem menor chance do organismo, então, provocar reação imunológica e formação de anticorpos antes da internalização da toxina. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, tenham entendido de fato do porquê que a toxina botulínica dura tão pouco,
Compartilhem esse vídeo, não deixem de deixar aqui o seu like, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo.